É possível ou é preciso fazer constelação com crianças e adolescentes? E, se é o caso, com que idade se pode fazer? Antes de falar sobre isso, pensa aqui comigo. A criança, o filho, o que ele é? Se não, exatamente o resultado ou o fruto dos pais, do pai e da mãe. Imagina uma árvore. Essa árvore tem um fruto, uma maçã. Você pega essa maçã e ela não está muito bem, não está saudável, não está bonita, não está em sua plena saúde. O que você faz com a maçã? O que você pode fazer com a maçã? Quem seria maluco, louco, de tentar corrigir a maçã? De tentar modificar a maçã depois que ela foi colhida, depois que ela foi tirada da árvore? Talvez você possa pintar ela, talvez você possa fazer alguma coisa assim. Mas nada que você faça vai de verdade mudar ou transformar a maçã se ela já estava com deficiências ou com dificuldades quando estava na árvore. Como que você pode corrigir ela depois? Não dá. Mas isso é incrível, né? Porque com as crianças se faz isso e até se recomenda isso. Então, a criança é como a maçã, é como um fruto. Não existe a menor possibilidade de ser diferente. A maçã ou a criança é aquilo que os pais dela são. Então, a criança é completamente dependente dos pais. Se os pais têm dificuldades, a criança também vai ter dificuldades. Tá, só que tem um detalhe. Não existe família perfeita, não existem pais perfeitos, não existe casal perfeito. Não existe, simplesmente. Então também não existe criança perfeita. Existem crianças com dificuldades. Cada criança tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas maiores dificuldades. Algumas crianças têm mais dificuldades que outras. Mas, apesar de não existir família perfeita, apesar de não existir casal perfeito, não faz sentido tentar corrigir na criança aquilo que deveria ser corrigido ou mudado com os pais. E isso não é uma acusação aos pais. Isso não é aqui eu dizendo que o problema da criança são os pais. Não, não é isso. Não existe família, não existe casal perfeito. Podem estar separados, podem estar brigando, podem estar com dificuldades financeiras, podem estar com dificuldade no passado da sua família, dificuldades, enfim, no próprio relacionamento. Então, não há nada de errado nem com as dificuldades da criança ou do adolescente, e não há nada de errado com a dificuldade dos pais, ou dos avós, ou dos cuidadores, ou de quem for. Não há nada de errado com as dificuldades. Elas existem. E mais existem do que não existem. Então, mais existem dificuldades nas famílias e para as crianças e adolescentes do que não existem. Então, a gente não cria problema ou não causa problema onde não existe problema. Agora, as dificuldades existem. As questões, os assuntos a serem resolvidos existem. O que se faz com isso? O que se faz? Como que se resolve essas dificuldades? Com a criança? Então, se a criança tem, por exemplo, dificuldade com atenção, se a criança é hiperativa, se a criança é triste, se a criança tem depressão, e seja mais lá o que for, o que você faz? Você manda o seu filho para ser corrigido, para ser tratado? Ele precisa ir? Claro, veja, é muito difícil que você, como um adulto, ou como uma pessoa, como pai, como uma mãe, possa assumir e solucionar suas próprias dificuldades. Então,
tudo que resta é mandar o filho, a filha, para que ele seja tratado, curado e ele resolva suas dificuldades. Mas aí existe uma grande dificuldade, um grande problema. Por quê? Porque é como se existisse a tentativa de corrigir a maçã. Lembra a maçã? Então, se você envia seu filho para um psicólogo, se você envia o seu filho para um psiquiatra ou para qualquer tipo de tratamento, ou até a constelação familiar, seja o que for, é um grande peso para ele, é uma grande dificuldade para ele. Agora, não significa que você não deva fazê-lo. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras são muitas vezes a salvação para a criança. Se você não pode de forma nenhuma, não tem contato, nunca soube, se uma pessoa nunca soube do que eu estou falando aqui, então está tudo bem ela enviar o seu filho para um psicólogo, para um psiquiatra. Está tudo certo. Né? É melhor do que não fazer. Mas se for fazer sabendo que a criança pode sim ser ajudada, um pouquinho. Mas se você, como pai, como mãe, ou se a pessoa como pai, como mãe é ajudada, então para a criança fica tudo muito mais fácil. Isso é importante. Então, se o seu filho tem uma dificuldade, ou se você conhece filho de alguém que tem uma dificuldade, não se trata de mudar essa criança. Pensa aqui comigo, não tem o menor sentido. Ok? Existem dificuldades que são, por exemplo, assuntos que têm a ver com biologia da criança, que têm a ver com seu corpo físico. Mas mesmo assim, seja o que for que a criança estiver vivendo, quanto mais os pais, né, o pai e a mãe, estão se resolvendo e estão bem, mais a criança está feliz, mais a criança tem possibilidades de encontrar o próprio caminho e de solucionar ela mesma as suas dificuldades. Ou se ela estiver fazendo um tratamento, que ela alcance êxito. Então, tudo começa pelos pais. Bom, mas aí você pode falar, tá, mas e se a criança é adotiva? Então aí existem os pais adotivos que podem trabalhar. Sim, talvez a criança nunca venha conhecer os pais biológicos, mas os pais adotivos podem sim trabalhar e é um grande serviço. Ou você pode perguntar, nossa, mas os pais são separados. Pode ser o seu caso, você e o seu companheiro ou sua companheira, ex-companheiro, ex-companheira são separados, né? E você quer ajudar seu filho e o seu parceiro ou sua parceira nem talvez esteja tão presente. Como que eu faço? Você faz igual. Talvez ele não possa, talvez ela não possa, né? O seu ex, a sua ex, ou o pai, a mãe, mas você pode. Então, se é o pai e a mãe, e se pelo menos uma pessoa já começa a se tratar, a resolver os próprios assuntos, já se torna pelo menos 50%, se não mais ainda, mais fácil para a criança, para o adolescente, encontrar seu próprio caminho. Então, não adianta querer corrigir, mudar a criança. Né? Então, a partir do momento que você sabe disso, que eu estou te falando aqui, você pensa a respeito, você já começa a tirar o peso do seu filho. Porque pode estar acontecendo do seu filho, da sua filha ter uma dificuldade. E você quer que ele fique bem, você ama seu filho, você ama sua filha e está tudo certo. E você quer ajudar. Mas essa ajuda acaba sendo um peso. Por isso que seu filho, sua filha pode depois se revoltar contra você. Não ajudar não é bom. Vai ser ruim se não ajudar. Mas se você ajuda da forma errada ou em excesso, vai ser difícil também. E quantas crianças sofrem por conta disso? Os pais estão separando, por exemplo, brigando, conflitos em casa. Então, a criança precisa ir lá para o psicólogo, ser tratado, para o psiquiatra, para ser tratado. Às vezes até receber remédios. Ou a criança, por exemplo, fica o dia todo, desde a infância, né, ficou o tempo todo, todos os dias num celular, no computador, em jogo,
e depois a criança se torna hiperativa, tá? Isso pode ser, não é que hiperatividade tem relação só com a questão da tecnologia. Então a criança se torna hiperativa como se fosse hiperativa ou, né, com déficit de atenção por conta da tecnologia. E aí os pais mandam a criança para um psicólogo, um psiquiatra, e se é para um psiquiatra vai receber depois remédios e a criança vai ser ainda mais prejudicada. Nada contra os remédios se usados da forma correta, para o motivo correto, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Então, é bom para a criança estar com um tratamento, mas sem os pais se tratarem, vai ser muito difícil. Então, essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto depois e vai ter filhos. E seus filhos vão ter dificuldade também. Então, veja, é um ciclo que vai ficar se repetindo. É uma roda. Então, por que não parar com isso imediatamente? Além do que, eu poderia dizer que a atitude de enviar o filho, uma filha para ser tratado, desculpa até aqui a palavra que eu vou usar, que se esse for o seu caso você pode se sentir ofendido, mas eu não quero ofender, eu só quero que você se atente para isso. Que é uma covardia você enviar o seu filho para ser tratado. Você precisa sim enviar seu filho para ser tratado por alguém, um especialista, claro, você precisa. Mas você não pode ter a covardia de pressionar ou de esperar resultados, querer que o seu filho mude, que seu filho, né, seja corrigido, porque isso pesa para a criança. Então vê, é sutil. Parece que eu estou falando coisas aqui, pode parecer, né, que eu estou falando coisas completamente opostas ou contraditórias, mas não é. O fato é que se você tenta solucionar só o seu filho, não vai dar certo. Vai ser difícil, vai ser duro, vai ser um processo árduo, apesar de parecer mais fácil. Então, você começa mais você a solucionar seus assuntos e solucionar os assuntos do seu relacionamento, principalmente. E então seu filho tem muito mais liberdade, fica muito mais fácil. Então lembra do que nós estávamos falando sobre a maçã? Ao invés de você tratar a maçã, você trata a árvore. A árvore são os pais. É uma imagem, né? Mas a árvore são os pais. E as raízes da árvore são os ascendentes dos pais. Então os avós, bisavós e assim por diante. E o ar, a água, a terra que está ali à volta da árvore é o ambiente. Então o ambiente que você vive influencia, o ambiente que a criança vive, você como árvore, o seu passado como sendo suas raízes. Tudo isso vai interferir ali na criança, vai gerar resultados ali na criança. Não existe família perfeita. Então a gente não está aqui acusando, porque criança tem problema, porque os pais têm problema. Não é nada disso. Muito pelo contrário. E se os problemas estão se evidenciando, estão surgindo com seu filho, com a sua filha, que bom. Você pode achar ruim, falar, nossa, que horrível, que meu filho tem problema, que meu filho tem uma dificuldade. Mas se está surgindo nele, é porque existe na sua família. Então é a oportunidade de tratar. É a oportunidade de solucionar. E talvez há 20, 30, 40, 50 anos atrás, e daí para mais distante ainda, fosse difícil tratar certas dificuldades. Não havia o que fazer. Então, hoje é possível, né? E você pode se tratar. E você pode ver o seu filho não como uma dificuldade, não como uma criança que tem um problema e claro, se ela tem uma dificuldade, é difícil para você, isso interfere na sua família. É duro. Só que, apesar de ser duro, apesar de ser difícil, não veja como um problema.
Veja como ali um sintoma que está surgindo no seu filho. Ah, tem um sintoma. E esse sintoma não tem a ver com seu filho, com a sua filha. Tem a ver com você, com o seu passado, com o passado da sua família. Então, esse é o caminho. Agora, respondendo por que eu não trabalho com crianças na constelação familiar. Porque não é preciso. A partir do momento que o pai ou a mãe ou que os pais começam a cuidar dos seus próprios assuntos, a criança relaxa. E para mim foi impressionante esse fato com o meu filho. Eu vou dar um exemplo rápido, vou contar uma história rápida aqui que aconteceu com o meu filho. Quando ele tinha 1 ano e meio para 2 anos, em uma manhã, ele acordou com a perna esquerda paralisada. Ele não mexia, ele não conseguia andar. Imagina uma criança de 1 ano e meio que fica em pé e cai, a perna paralisada. Ele fica em pé e cai. Desesperador, foi desesperador para mim e para Esther. Como? O que está acontecendo? Nessa hora você pensa milhares de coisas. Então eu peguei o Caetano, levei ele para uma consulta com uma médica da família, que era médica da família na época. E ela falou assim, olha, Daniel, eu não posso fazer nada, você precisa levar ele para um especialista imediatamente. E ela deu o endereço de uma clínica, e aí eu levei ele para um médico. E o médico olhou e pediu infinitos exames, lá uns 10 exames, e disse que aquilo era uma doença que muito possivelmente seria muito difícil de curar, muito difícil de tratar, para eu me preparar. Eu saí dali desesperado. Imagina o seu filho com algo assim? Então eu voltei para casa. E depois de algum tempo, ele começou a normalizar o movimento da perna dele. Isso era 12:00 mais ou menos, 2h já estava melhor, 3 da tarde já estava bem, 4 da tarde já estava brincando, feliz, resolvido. Bom, eu estranhei aquilo, mas voltou ao normal. Depois de algum tempo, umas 2, 3 semanas, voltou a acontecer novamente. De manhã, ele amanheceu da mesma forma. Então, me veio um insight do que tinha acontecido. Na mesma época, eu e a mãe dele, eu e a Esther, vivíamos juntos e estávamos em conflito muito forte. Em alguns momentos, nós brigamos. E o fato é que naquelas 2 noites, naquele dia anterior, e também da outra vez, quando o Caetano teve essa paralisia, foram os 2 dias quando nós tivemos as brigas mais calorosas, como casal. E ele amanheceu assim. Para mim, aquilo foi assim uma demonstração fortíssima do efeito dos pais para os filhos. Foi muito drástico. Mas cada criança vai responder de um jeito. Cada criança vai ter uma forma de responder. Então, depois disso, eu sempre observei meu filho. Se eu estou bem, ele está bem. Se eu estou nervoso, se eu estou disperso, ele também. Bom, agora ele está com 11 anos, então é diferente. Quando ele era mais novo, até uns 7, 8 anos mais ou menos, 9 anos por aí, era assim, que ele espelhava exatamente o meu comportamento, o que eu estava sentindo. Depois, ele começou a ter a própria forma dele. Então, hoje, se eu tenho um dia em que eu estou mais disperso, ou que eu estou nervoso, ou que algo está acontecendo e eu não estou totalmente ali tranquilo, relaxado e no centro, ele está bem. Por quê?
porque agora ele já começa a desenvolver a parte dele, já não espelha tanto aquilo que passa comigo. Ele já tem 11 anos e daqui para frente cada vez mais vai ser assim. Então aí está a resposta para essa pergunta. Criança deve fazer constelação familiar? Não, não precisa. Há casos que sim, até há casos que sim. O próprio Bert Hellinger já trabalhou, existem relatos assim, com crianças e tudo. Eu, pessoalmente, evito ao máximo. Agora, começa a chegar na adolescência, que é esse caso, ver do meu filho, do Caetano, que começa ele mesmo ter a forma dele, ele começa a tomar forma, a gente pode dizer assim. Então aí já começa a ser possível trabalhar. Então a partir da adolescência já começa a mudar. Ainda assim, é uma questão com os pais. Se os pais têm dificuldade, o adolescente vai ter muita dificuldade. E isso existe. Se os pais têm dificuldade, a criança tem dificuldade. Mas se os pais têm dificuldade, o adolescente tem muito mais dificuldade. Tá. Então, no trabalho de constelação, é simplesmente que se trabalha com os pais. E depois, quando a criança se torna um adulto, então ela mesma vai procurar constelação familiar. E ela mesma vai tratar os assuntos dela. Ou vai procurar constelação, ou vai procurar um outro trabalho, seja qual for. Mas ela vai cuidar dos assuntos dela. E aí já não cabe mais os pais quererem interferir. Às vezes a criança, o adolescente, o adulto já está com dificuldades, mas a partir da adolescência já não cabe mais tanto os pais interferirem. Poxa, mas o que eu vou fazer então? Se o meu filho já está na adolescência, já está se transformando em adulto, ou já é adulto até, e tem dificuldades. E eu não posso mais trabalhar, ele que precisa ir atrás. E se ele não vai atrás, o que eu faço? E são inúmeros os casos de adolescentes ou adultos, né, que têm dificuldades. Então, o que os pais podem fazer? Os pais podem se tratar, continua sendo da mesma forma. Porque quando você se trata, quando você se trabalha nesse sentido, não se trabalhar no sentido de se desenvolver, desenvolvimento pessoal, não sei o quê, blá blá, nada disso. Mas trabalhar suas questões, solucionar suas questões. Se você tem questões de relacionamento, se você tem questões da infância, se você tem questões do passado da sua família, as dificuldades no seu momento, agora. E todo mundo tem. Então, quando você começa a trabalhar nesse sentido, né, e você começa a ficar mais em paz, mais centrado, mais amplo, então você começa também a conseguir ajudar seu filho, sua filha de uma forma segura e boa. Portanto, sempre a gente vai chegar na mesma condição. Você, como pai, como mãe, se trabalha nesse sentido, né? Soluciona ou resolve ou encontra um caminho para suas dificuldades e você fica bem e, por consequência, seu filho também vai ficar bem, sua filha também vai ficar bem, não importa a idade. Então, respondendo a essa pergunta, fazer constelação com criança, melhor não é necessário, não é preciso. Melhor ir direto ao que importa, sem desvios, sem atalhos. Pode parecer um pouco mais duro, difícil, nossa, mas então eu que vou ter que ir lá fazer o trabalho, eu que vou ter que ir lá ver minhas dificuldades. E às vezes é difícil, é duro, mas é a melhor forma, é o melhor jeito. Então é isso, você relaxa. Não precisa levar seu filho para a constelação, não precisa colocar essa pressão nele. Você se trabalha e você vai ver resultados incríveis no seu filho, na sua filha, na sua família. Resultados incríveis, impressionantes.